São as boas novas que temos para o mundo que está perdido. Temos esse evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. E a boa nova não é que Deus está irado contigo querendo te castigar, mas até hoje tem pessoas com esta impressão de que Deus quer castigá-los, que Deus é um Deus, sabe, de ira, de furor, de julgamento. Olha, Deus tem ira, Deus tem furor, mas a Bíblia diz que para nós que somos crentes nele, Ele derramou toda a sua ira no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sacrifício, a nossa oferta pelo pecado na cruz. E Deus planejou desta forma para que Ele seja justo de perdoar os nossos pecados pela cruz. Porque a cruz de Jesus Cristo glorificou tanto a Deus de tal maneira que todos os seus atributos foram satisfeitos plenamente. E assim Ele nos justifica e Ele o faz justamente. Amém? Não somos justificados por Deus pela sua misericórdia. A misericórdia está também neste plano. Mas fomos feitos justos com a sua justiça, de acordo com a sua justiça. São termos judiciais, amém? E eu e você que cremos em Jesus Cristo, fomos feitos justos, e esse é o evangelho de Jesus Cristo que o mundo precisa ouvir. Amém? Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E a palavra salvação ali no grego é a palavra sotéria, que é na verdade a palavra que inclui todas as coisas, principalmente cura, plenitude. Não é salvar somente da morte eterna. Não é só ser salvo do lago de fogo. Não é só ser salvo da condenação, mas ser salvo nas áreas de tudo aquilo que a queda do homem trouxe como resultado do pecado. E a salvação inclui tudo isso, porque você vai ver que a forma verbal da palavra sotéria é usada quando Jesus curava alguém. Como aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada, diz que Jesus falou assim, a tua fé te curou. Algumas versões diz a tua fé te salvou, porque no grego, a tua fé te sozou. Sozou é o verbo de sotéria. Então o poder de Deus é liberado para a sua cura, para o seu bem-estar. E também a palavra prosperar, amém, está também nesta palavra sotéria, o bem-estar para todo o seu ser. Amém? Bem-estar para você e para sua família. Glória a Deus, é o evangelho de Jesus Cristo, te salva espiritualmente. Amém? Esta é a parte que nasce de novo e também nos salva nas nossas mentes, nas emoções. Amém? Sabemos que hoje tem pessoas que estão deprimidas, principalmente depois dessa pandemia. Tem aumentado o número de pessoas sofrendo disso. Pessoas sofrendo de todos os tipos de doenças mentais. Tudo porque não estão sabendo lidar com as consequências desta pandemia. Bem, o Evangelho de Jesus Cristo te salva nesta área, salva mentalmente, amém, nas suas emoções, aleluia, te faz pleno emocionalmente, te faz ter aquela paz mental, sabe, você fica mais calmo, amém? A paz de Deus que guarda sua mente e coração, a Bíblia diz, e também salva o seu corpo, que é a cura. Até vermos Jesus face a face e recebermos o corpo glorificado, o nosso corpo aqui precisa de cura. Amém? Vamos precisar de cura até o vermos face a face. E o Evangelho fala disso, tudo nessa palavra. O poder do Evangelho, Paulo disse, eu não tenho vergonha disso. Por quê? Porque neste Evangelho o poder de Deus é liberado. Amém? Para quê? Salvação, para a sua plenitude, para o seu bem-estar. Te salvando espírito, alma e corpo. Amém? Te salvando em todas as circunstâncias que se encaixam na maldição. Amém? Te salva de tudo isso. Porque você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Amém? Você pode caminhar separado, você pode caminhar santo. Amém? Separado de tudo que caiu aqui nesta terra por causa da maldição que veio pelo pecado de Adão. Amém? A Bíblia diz que Deus quer nos salvar de tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E esse poder é encontrado no Evangelho de Jesus Cristo. Isso me alegra muito, porque eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. Uma vez, duas vezes, sabe por quê? Porque ainda estamos descobrindo a magnitude daquilo que o Pai tinha no seu coração quando nos deu esse Evangelho. E esse Evangelho veio através de um preço muito alto para Ele. Amém? Ele deu o seu Filho, não havia outra maneira de Deus nos salvar. Todos pecamos e alguém tinha que morrer pelo pecado. Amém? E este alguém não podia ser também um pecador, porque ele precisaria de que alguém morresse por ele. Amém? Mas
Era necessário alguém sem pecado. E a Bíblia fala de Cristo, que nele não havia pecado. Ele não conheceu pecado, ele não cometeu pecado. E se tornou pecado na cruz. Por quê? Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus fez com que Jesus, na cruz, se tornasse pecado por nós. Amém? Ele o fez pecado, ele não cometeu pecado, ele o fez pecado com os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos. Perceba, nós não produzimos justiça para nos tornarmos justos, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. A troca divina aconteceu na cruz. Jesus levou os meus pecados e os seus pecados, se tornou pecado na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, não cometeu pecado, nem não havia pecado, se tornou pecado naquela cruz, para que você e eu, que não conhecemos a justiça e não somos capazes de produzir bastante justiça, amém, para chegar ao padrão de Deus, amém, como vemos nos 10 mandamentos, amém, não podemos fazer o bastante. Então, nós que não conhecemos a justiça, porque ele se tornou pecado por nós na cruz, fomos feitos a justiça de Deus em Cristo. Aleluia!